Bom dia, meus amigos. Vamos para o estudo do livro O Céu e o Inferno de Allan Kardec. Vamos estudar hoje o capítulo Expiações Terrestres. Tem o subtítulo Simeão Lisgow. Simeão Lisgow, ele encontra-se no capítulo Expiações Terrestres. E vamos à leitura, meus amigos, depois algumas reflexões. Este não passou de um pobre israelita de Vilna, falecido em maio de 1865. Durante 30 anos mendigou com uma salva nas mãos. Por toda a cidade era bem conhecida aquela voz que dizia: lembrai-vos dos pobres, das viúvas e dos órfãos. Por essa longa peregrinação, Lisgow havia juntado 9.000 rublos, não guardando, porém, para si um só copeque. Aliviava e curava os enfermos, pagava o ensino de crianças pobres, distribuía aos necessitados a comida que lhe davam. À noite destinava ele ao preparo do rapé que vendia, a fim de prover as suas necessidades, e o que lhe sobrava era dos pobres. Foi só no mundo e, no entanto, o seu enterro teve o acompanhamento de grande parte da população de Vilna, cujos armazéns cerraram as portas. Então vamos à evocação, meus amigos, desse espírito, lembrando que ele viveu no século XIX. Era um mendigo, mas caritativo, voltado à caridade, ajudava aqueles que se aproximavam, conforme o texto inicial. Então vamos à evocação pela Sociedade Espírita de Paris. Evocação. Excessivamente feliz, chegando enfim à plenitude do que mais ambicionava e bem caro paguei, aqui estou, entre vós, desde o cair da noite, agradecido pelo interesse que vos desperta o espírito do pobre mendigo, que com satisfação vai procurar responder às vossas perguntas. Pergunta. Uma carta de Vilna nos deu conhecimento das particularidades mais notáveis da vossa existência e da simpatia que tais particularidades nos inspiram. Nasceu o desejo de nos comunicar convosco, para nossa orientação, pudermos conhecer a vossa posição espiritual, bem como as causas que determinaram o gênero de vida que tivestes na última encarnação. Resposta do irmão. Faz séculos vivia eu com o título de rei, ou pelo menos de príncipe soberano, dentro da esfera do meu poder relativamente limitado. Em confronto com os atuais estados, era eu, no entanto, absoluto senhor dos meus vassalos, como dos seus destinos, e governava-os tiranicamente, ou antes, digamos o próprio termo, como algoz. Dotado de caráter impetuoso, violento, além de avaro e sensual, podeis avaliar qual deveria ter sido a sorte dos pobres seres sujeitos ao meu domínio. Além de abusar do poder para oprimir o fraco, eu subordinava empregos, trabalhos e dores ao serviço das próprias paixões. Então, meus amigos, foi em vidas passadas que este personagem ele experienciou o abuso do poder. Foi um tirano, um príncipe, um rei, que ele abusou do poder. Então vamos avançar no texto para o nosso estudo, mas lembrando que eu irei fazer a leitura, dando continuidade na segunda parte. Aguarda um pouco, por favor. Voltando, meus amigos, dando continuidade
a este capítulo de Expiações Terrestres. Estamos falando a respeito de um personagem chamado Zimel Lisgou. Ele foi evocado em 15 de junho de 1865 na Sociedade Espírita de Paris. Então vamos dar continuidade à leitura para que nós tenhamos um material de estudo a respeito da lei de causa e efeito e suas consequências quando nós abusamos de tal lei, a lei de responsabilidade, conforme a lei de causa e efeito procura nos orientar, responsabilidade diante da vida. E o irmão, ele já com 30 anos de idade, ele começa a viver na condição de mendigo, né? Então vamos dar continuidade à leitura. Um dia somente, e antes de começar a pedir, ouvi estas palavras: não façais a outrem o que não quiserdes que vos façam. Surpreendido pelos princípios gerais de moralidade contidos nestas poucas palavras, muitas vezes parecia-me ouvi-las acrescidas com estas outras: mas fazei ao contrário, o que quiserdes que vos façam. Tendo por auxiliares e lembranças de minha mãe e dos meus próprios sofrimentos, continuei a trilhar uma senda que a minha consciência dizia ser boa. Vou terminar esta longa comunicação dizendo: obrigado. Imperfeito ainda, sei, contudo, que o mal só acarreta o mal, e de novo, como já o fiz, dedicar-me-ei ao bem para alcançar a felicidade. Zimel Lisgou. Então, meus queridos, este irmão teve a experiência de uma encarnação proveitosa, uma expiação terrestre dura. Ele foi mendigo, mas ele distribuiu o pouco que ele tinha para aqueles que precisavam, necessitavam. Lembrando que ele, ao desencarnar, um grupo de pessoas foram ao enterro dele. E a população, segundo o que está escrito logo no início, os armazéns cerraram as portas. Então ele, de alguma forma, cativou, fez amigos naquela redondeza. E o mais importante é a transformação do mundo interior de Zimel. Vivendo a expiação, mas ele superou esse passado e não deixou que essa personalidade sombria do tirano, do rei, ela pudesse se atualizar no mundo de Zimel, que é o mesmo espírito. E ele conseguiu controlar essa personalidade doentia e viveu a personalidade do bem, da bondade, mesmo nas condições de mendigo. Então, meus queridos, fiquemos com esta sensação que nós somos eternos, com muitas personalidades. Não vamos permitir que os arrastamentos venham alcançar os nossos espíritos. E a título de estudo temos uma questão 645 do Livro dos Espíritos, que é a pergunta de respeito sobre os vícios, o mal, essas tendências. Torna-se uma atmosfera tão difícil para o espírito encarnado que torna-se irresistível. Essa é a pergunta, próximo disso. E a resposta é interessante, porque do mundo superior diz o seguinte: arrastamento sim, irresistível não. Ou seja, nós podemos resistir estes arrastamentos, como fez o querido Zimel, que ele não deixou que o arrastamento do tirano, do rei, que era ele mesmo no passado, acontecesse de novo. Então ele conseguiu conter este arrastamento e desabrochou nele a flor da bondade e a atitude do bem. Fique na paz.